Audiolivro Tao Te Ching, de Lao Tse. Interpretação do Mestre Seixas. Aforismo 21. O Mestre mantém a sua mente sempre em unidade com o Tao. Isto é o que faz resplandecer. O Tao é de impossível captura. Como é possível a sua mente ser una com ele? Porque não se fixa a nenhuma ideia. O Tao é escuro e insondável. Como é possível fazê-lo resplandecer? Porque o Tao se lhe permite. Desde antes da existência do tempo e do espaço, o Tao é. Está além do é e do não é. Como sei que isto é assim? Olho em meu interior e reconheço. Interpretação do Mestre Seixas. Analisar o Tao Te Ching leva a que a maioria dos comentaristas se surpreendam com a sua prosa. Se afirma que é contraditório. Afirma uma coisa e logo a nega, etc. É verdade que o Tao é insondável pela via racional, mas na verdade o seu perfume se aprecia pela via intuitiva. O certo é que o taoísmo, diferente do budismo, não apresenta um desenvolvimento formal que exponha o que é o não-eu como sendo a fonte essencial da compreensão. É necessário, uma vez mais, entender que para perceber o Tao devemos ingressar na fonte, ou seja, alcançar uma modalidade de compreensão onde não há um alguém que compreende, condição que por si já é contraditória. Para os ocidentais, a compreensão sempre acontece acompanhada de um alguém que compreende. Os orientais, em particular o taoísmo, provê a possibilidade de que seja possível haver compreensão sem a presença de um sujeito. Por quê? Porque assumem que a consciência, como fonte da compreensão, é um contínuo. A consciência não está limitada a alguém ou a algo, mas sim que é um contínuo e ininterrupto fluxo de saber. Uma corrente sem fronteiras, tal como o espaço, onde todas as formas se encontram. Os taoístas, como também o Vedanta-Dvaita, assumem que existe um tipo de compreensão associada a um não-eu, e que não é exclusivamente associada ao sujeito, ao protagonista. Reconhecer que eu compreendo pode transformar-se em uma compreensão do não-eu na medida que o indivíduo venha assumir uma atitude presencial. Quando o indivíduo está no momento presente, o eu se dilui momentaneamente, ou seja, a capacidade fracionadora da percepção se desvanece, retirando assim a toxicidade diferenciadora da percepção. A compreensão é um ato integrador da cognição. O eu é um ato desintegrador, diferenciador da percepção. O eu promove partes, a consciência e o amor as integram, sem a necessidade de criar uma fusão em uma terceira condição. As integram em uma unidade onde elas se percebem sem fronteiras. O maior segredo da percepção é que, na síntese cognitiva, sem perder as partes, centram-se no todo. As partes apenas perdem as fronteiras, tal como as gotas d'água que, ao cair no mar, desaparece as fronteiras sem perder a sua identidade.
Uma condição semelhante à percepção não dual é o oceano. Ali as gotas que formam o mar estão unidas sem que apareçam os limites que as diferenciam uma das outras e mantendo em todas elas a sua unidade. A capacidade de conhecer a totalidade como sendo a soma de eventos não diferenciados permite apreciar a própria condição do tal. Enquanto o ser humano não possui esta capacidade cognitiva, o tal será absolutamente impossível de ser capturado, escuro e insondável. A raiz de tudo está em solucionar o dilema da percepção, tal como se apresenta no primeiro parágrafo. O mestre mantém a sua mente sempre na unidade. Quando continuamente se realiza o Wei, quando a mente está alerta à contínua resposta frente aos eventos presenciais e apenas vislumbra os elementos que estão relacionados a esse instante, e isso ocorre de forma sustentada, aí a mente adota uma característica que lhe permite, de maneira simultânea, a oferecer uma condição dual e simultaneamente integrativa. Assim, a mente se converte em possuidora de instantes contínuos que fluem, momento após momento. O tal é a soma de todos os objetos sem fronteiras. É o imenso oceano de gotas cujas fronteiras não se advertem. Do mesmo modo, o tal é a expressão cognitiva das coisas existindo em um cenário onde não se detectam as fronteiras entre quem as conhece e o conhecido. Quando a fronteira espacial entre o conhecedor e o conhecido não se estabelece na percepção, quem conhece o tal e o conhecido também é o tal. Assim, então, o tal é o conhecedor e o conhecido. Enquanto não ocorrer esta condição, o tal se faz absolutamente impenetrável, escuro. Não é possível manipulá-lo porque ele é e não é, porque está além de qualquer categoria. De fato, o tal é a soma simultânea sem fronteiras de todas as categorias. O tal é o tal. E além de qualquer compreensão que queremos alcançar, o tal se apresenta resistente a ser compreendido por alguém que o compreenda. A única forma de compreender o tal é que o não-eu o compreenda. Esse não-eu é o próprio tal. Fim do aforismo 21 do audiolivro Tao Te Ching de Lao Tse. E obrigado ao Mestre Seixas por nos empoderar da responsabilidade diante da vida.